Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, sejam todos bem-vindos à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Hoje, quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020. Por enquanto, as nossas atividades estão sendo transmitidas somente online, né? Ainda não retornamos às atividades presenciais da nossa igreja, mas temos todos os dias a nossa live Orai sem cessar. Segunda, quarta, sexta e domingo temos ainda um momento de canção com os nossos irmãos, né? E as nossas irmãs. Então vamos lá, vamos orar iniciando esta nossa live. Senhor, nós lhe rendemos graças, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado por este dia, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu infinito amor. Abençoe, ó Pai, agora este momento que nós temos de live, que tudo que for ensinado seja para honra e glória tua e para alimentação, para edificação do teu povo. Abençoe-nos também no momento de oração. Pai, colocamos esta live nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Então, a você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live Orais sem cessar. E vamos lá, né? Dando continuidade ao nosso estudo em Atos. Hoje, Atos 9, capítulos de 36 até o 43, concluindo o capítulo 9. Atos 9, de 36 até o 43. Hoje vamos falar sobre a ressurreição de Dorcas. Então vamos lá. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita ou Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Jope é uma cidade portuária próxima a Jerusalém, né? Em torno de 50 e poucos quilômetros de Jerusalém, e é uma cidade que existe até hoje sob o nome Jafa, ou Jafá, que quer dizer bela. A cidade de Jope é uma cidade importantíssima, né? Justamente por ser naturalmente uma cidade que dá condições para um porto, né? Um porto importante. Então, essa cidade é uma cidade extremamente importante para o comércio, para toda a história aqui da região de Jerusalém, da Palestina, né? E essa cidade existe até hoje, ela é incorporada a Tel Aviv, então chama Tel Aviv Jaffa, que faz dela uma das cidades mais antigas do mundo, né? Então, até hoje temos aí essa cidade tão importante para o cristianismo, aonde operou-se esse milagre maravilhoso. E ela já é conhecida lá no Antigo Testamento. O porto, este porto é da onde Jonas, no Antigo Testamento, lá no seu livro, né, foge, em vez de ir para um lugar, vai para o outro, né, ele sai do porto de Jope e depois acaba sendo engolido pelo grande peixe. Né? Então, uma cidade antiquíssima que existe até hoje. Então, nessa cidade importante, portuária, havia uma discípula por nome Dorcas, ou Tabita, que é do aramaico, quer dizer gazela. E Dorcas é um nome grego, né? Que também quer dizer gazela. Geralmente, este nome era dado a uma mulher elegante, né? Uma mulher no Antigo Testamento, as mulheres elegantes eram elogiadas, né? Vamos lembrar dos elogios que Salomão faz, enfim, às mulheres, né? Entre os elogios está a gazela, né? Era um animal elegante, com um andar imponente, né? Enfim. Então, o nome tinha essa ideia de uma mulher elegante, de uma mulher bonita, uma mulher com postura, tá? Essa ideia do nome aí, Tabita, Tabita ou Dorcas. E eu gosto muito do termo discípula. Veja, na comunidade de Cristo não há acepção de homem ou mulher,
Na comunidade cristã, homens e mulheres são igualmente importantes. Homens e mulheres são miseráveis pecadores salvos por Cristo Jesus. Não há hierarquia, não há importância maior da mulher ou do homem. A igreja deve ser um lugar de equilíbrio. Tá? Então, tanto seja homem, seja mulher na igreja cristã, eles são iguais, não há diferença, né? Nem deve haver. Então, eu gosto muito de Lucas ter chamado aqui Dorcas de discípula, discípula, ou seja, que integra, que faz parte. É interessante que os próprios outros discípulos também são tratados desta maneira, né? Então, importante esta inclusão nesse contexto que a sociedade ainda era patriarcal, nesse contexto em que a mulher ocupava um papel subalterno, um papel de pouca expressividade, né? A mulher nada mais era que a provedora de filhos ao marido, enfim. Então, veja, o Novo Testamento tem um acolhimento muito diferente e vai contra a cultura, se nós pensarmos na Palestina do século I, né? Jesus, os apóstolos inovam, né? Dando essa importância às mulheres. A mulher não era importante, que nessa época ela não era nem contada em censo. Então, quando havia um censo, as mulheres não eram nem contadas. E a Escritura sempre as inclui. Nas genealogias dos rabinos, né, nas genealogias feitas pelos rabinos, nunca se incluía uma mulher. E nós temos mulheres na genealogia de Jesus. Então, Mateus coloca mulheres na genealogia de Jesus. É um escândalo para a época, né, mas mostra essa importância da mulher na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. E nós temos que agir dessa maneira hoje. As mulheres são iguais a nós, diante de Cristo. Tá? Não tem que ter acepção. O que o homem pode fazer na igreja, a mulher pode fazer também. Não deve haver nenhuma barreira quanto a isso. Né? Não sei qual que é a nossa dificuldade quanto a isso. Mas, cada cabeça uma sentença. Né? Eu tenho a minha convicção de que as mulheres têm um papel importantíssimo na vida da igreja primitiva e também da igreja nos dias de hoje. Então, esta mulher, além de tudo, provavelmente era uma mulher rica, uma mulher de posses, e o que possibilitou ela a ajudar muitas pessoas. Era notável pelas boas obras, ou seja, desprendida, liberal, o que ela tinha, ela dava, ela distribuía, e esmolas que fazia. Então, interessante nesta ênfase na atitude da mulher. Boas obras e esmolas que fazia. É quase que um pleonasmo aqui, né? Mas a ideia é exatamente dar ênfase na vida ativa cristã que ela tinha. Como que era a vida cristã de Dorcas na prática. O cristianismo dela era vivido, não era discursivo. Ela fazia, ela ajudava. Tá? Que mulher notável, que mulher notável. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, uma questão fúnebre, né? Eles preparam os corpos com perfumes, aromas, etc., antes do sepultamento. Puseram-na no cenáculo. Então, o cenáculo, um móvel grande da casa, seja no primeiro piso, se for uma casa bacana, num segundo piso, enfim, um cômodo espaçoso, né? É o cenáculo. Como Lida era perto de Jope, 20 km mais ou menos, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro estava em Lida, tinha acabado de curar Enéas, estava ali pregando o evangelho, discipulando, ensinando. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, móvel grande da casa, cômodo grande da casa. E todas as viúvas o cercaram, chorando, mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. A viúva, nesse contexto também no Novo Testamento, e desculpe eu tentar ser tão sintético, né? Assim, tentar resumir as coisas, nós precisaríamos de muito tempo para discutir essa questão da sociologia do mundo bíblico, né?
mas as viúvas eram extremamente desamparadas. Então, uma classe extremamente desamparada. A viúva realmente passava fome se não fosse cuidada. E Dorcas parece-me que tinha um ministério, né? Vamos usar o termo ministério, às vezes diaconia, serviço que serve à mesa, diaconel, né? Dá essa ideia também de ministério. Então vamos dizer que ela cuidava dessas viúvas de várias maneiras. E dentre a maneira que é mostrado a Pedro, né? As viúvas querem mostrar, mostra as roupas que ela fazia, né? Tanto roupas íntimas, túnicas, quanto os vestidos. Então, dá a ideia de vestes internas e vestes externas. Então, tanto roupas íntimas, nessa época o pessoal usava um monte de roupa antes da roupa, né? O inverno da Palestina é muito diferente do nosso, né? Então, usavam muitas roupas por baixo e depois por cima, né? Então, ela fazia a roupa completa, essa é a ideia, né? Então, ela fazia a roupa completa, e dava e doava para essas mulheres, muito provavelmente mulheres abandonadas, carentes, marginalizadas, esquecidas e etc. E quando o termo chorar aqui não é da ideia de um choro amargo e um choro alto, chorar em voz alta, clamar em voz alta, assim, um lamento alto, né? Muito comum as carpideiras do Antigo Testamento, né? Tem essa função de chorar alto, de lamentar. Então, de fato, houve um grande lamento. Dorcas era uma mulher muito querida. Esmola, boas obras, costurava, provavelmente acolhia essas viúvas desamparadas na sua casa. É interessante que o texto não fala nada acerca do esposo de Dorcas. Será que ela era casada? Será que, propositadamente, dado a expressividade desta mulher para a comunidade cristã primitiva e o alvo do milagre que ela foi, Pedro exclui o esposo dela propositadamente? Ou ela também era uma viúva, mas era uma viúva amparada? Será que esta mulher viveu fora de Jerusalém, num círculo mais grego, e era uma helenista, uma mulher judia de fala grega, que por causa disso estudou e aprendeu algo, e após o marido falecer, ela tinha herança? É difícil dizer, tá? Mas veja, aparentemente não é citado, né? Nenhum outro familiar de Dorcas, somente ela. Então, de repente poderia ser uma viúva amparada, uma viúva rica, né? E aí seria uma tradição muito mais helênica, né? Muito mais grega, romana, do que propriamente dos judeus, né? Essa ideia de uma viúva amparada. Mas Pedro, versículo 40, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, ou Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Lembra-se muito nesse texto a ressurreição da filha de Jairo, né? Uma letrinha só, né, que muda, né? Jesus chama aquela menina, fala, menina, levanta-te. Então ele fala talita cum, em aramaico, né? Quer dizer, menina, levante-se. Que é tabitacum, então uma letrinha só. Então há um paralelo proposital, tá? Descrever este milagre em termos que lembram os milagres do próprio Jesus nos evangelhos é uma estratégia literária, uma estratégia redacional de Lucas, justamente para dizer que é o Cristo presente na comunidade e que Pedro, por ser um apóstolo e ter esse poder que vem de Cristo para operar esse milagre, né, mostra que o evangelho é verdadeiro, que o Messias veio, o milagre está aí, né? E um milagre assim fenomenal, né? Nós tivemos ressurreições de mortos referendando o ministério de Eliseu e de Elias, e depois no Novo Testamento com Cristo, né? E agora os apóstolos também sendo instrumentos de Deus para este grande milagre, a ressurreição dos mortos. E veja, fora da escritura, né, fora disso aqui que nós estamos lendo, eu não consigo me lembrar de outro fato histórico, né, pelo menos na história recente, de uma ressurreição de mortos assim, literal, né, a pessoa. Então estamos diante de um grande milagre, né, algo que vai realmente ao extremo. O milagre é sempre isso, né? O milagre não quer ter nenhuma explicação científica, física,
matemática, lógica, racional e etc. O milagre extrapola a razão, a ciência, a medicina, a física, a matemática, qualquer outra lei. Tá? O milagre é sempre o extraordinário. Né? Se a pessoa fala que é um milagre, mas passou por todo um processo ou ficou uma sequela, então entenda-se milagre de maneira pejorativa. Milagre é o sobrenatural. Ponto. Ela foi alvo do milagre, ela ressuscitou. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Gente, vamos, eu vou ler devagarzinho. Você vai pensar aí com o teu cérebro, junto com o meu aqui. Eu vou ler bem pausadamente para você a beleza da redação e a ênfase que Lucas vai dar nesse versículo. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Olha que interessante, né? Esta maneira carinhosa de se referir àquelas que realmente estavam extremamente desesperadas, tristes, amarguradas, perdidas pela morte de Dorcas, que era a provedora, a amiga, a confidente, a conselheira, a mantenedora, a instrutora. Provavelmente, através dela, como instrumento de Deus, muitas mulheres converteram-se a Cristo por causa desta mulher. Então, Lucas faz questão de dizer especialmente para as viúvas. E ele coloca esta classe de pessoas que, nesta época, vivia extremamente marginalizada, desamparada, esquecidas na sociedade. E ele apresenta especialmente para elas. Então, uma maneira carinhosa de Lucas lidar com as mulheres. Eu não sei qual é a nossa dificuldade hoje em algumas igrejas cristãs ainda estabelecerem um elo da mulher como subalterna, como inferior, a ponto de chegarmos ao absurdo de algumas pessoas defenderem que mulher não pode orar dentro de uma igreja, que uma mulher não pode pregar dentro de uma igreja, que uma mulher não pode falar do amor de Jesus, ensinar dentro de uma igreja. Eu acho que agora um papo sério, tá? Se você é homem, e você acredita dessa maneira, você nasceu no século errado. Você deveria ter nascido lá no século I, porque esta é a mentalidade de uma sociedade patriarcal antiga, de 2000 anos atrás. E é um anacronismo tremendo e horrível defender versículos bíblicos fora do seu contexto de fato, fora do que da Bíblia, sem respeitar o conceito histórico-social da Escritura. Você querer aplicar nos dias de hoje. Falar que uma mulher não pode orar dentro da igreja, falar que uma mulher não pode ensinar dentro de uma igreja, mas daí a mulher pode ensinar no pátio da igreja, então o púlpito é mais sagrado que o pátio da igreja. Então você é católico romano, que acredita naquela ideia do altar. Igreja protestante não tem altar. Igreja protestante não tem santuário. Para nós, o púlpito, a parte elevada, é mero instrumento dentro da construção para que a comunicação seja mais acessível. Ponto. Se o pastor pregar na porta ou pregar no púlpito, não é o lugar que torna o sermão santo. Tem lugar, tá? Então é muito importante a gente parar com essa bobagem, com essa atrocidade de defender uma ideia retrógrada, de uma ideia que não respeita o contexto social e histórico da própria Escritura, que aplica alguns versículos isolados a tentar forjar algo no século XXI, a ponto de querer tratar mulheres dessa maneira. Isso é inadmissível. Inadmissível, tá? Qualquer pessoa que tenha um mínimo de massa cinzenta tem condição de compreender que estamos falando de um contexto de 2000 anos atrás, onde não se ventilava certas coisas. Então, para isso que serve a hermenêutica, a exegese, a compreensão bíblico-teológica, histórico-crítica, histórico-gramatical da própria Escritura, para interpretarmos ela hoje. Mulheres, vocês podem e devem ensinar dentro e fora da igreja. Eu tenho convicção que Dorcas ensinava dentro e fora da igreja. Não tenho dúvidas disso. Está muito importante. Veja como Lucas trata carinhosamente, apresenta as viúvas,
especialmente. Que bom, né, que a Bíblia nos mostra isso. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Então, mais uma vez, dentre as funções do milagre, exaltar o nome de Jesus Cristo, antecipar o reino de Deus, ou seja, essa mulher foi ressuscitada dentre os mortos. Então, é uma maneira de dizer: olha, no reino de Deus, na plenitude do reino, não vai haver morte. Lá as pessoas não vão morrer. Então a ressurreição ali, apesar de ser provisória, veja, Dorcas ia morrer depois de novo, né? Então Dorcas ressuscitou, mas morreria muitos anos depois disso, sem sombra de dúvidas. Mas a ideia de ressuscitar um morto traz essa concepção, né? Quando estivermos na plenitude do reino de Deus, lá não vai ter morte. As pessoas vão viver para sempre. Então é uma antecipação do reino também, a função do milagre, e de servir como uma prova física que esse reino já começou, que esses apóstolos são servos de Jesus Cristo e que Jesus é o Senhor. Creram no Senhor, não em Pedro, veja. É importante também desfocarmos essa questão humana. Veja, Pedro sempre se coloca numa situação de extrema humildade, ele ajoelha para orar, ele ajoelha para orar. Né? Humildade, ele sabe que é pelo poder de Jesus que aquilo vai acontecer, não dele próprio. E isto leva, então, também a referendar a mensagem de Cristo como verdadeira, dele como o Senhor. E Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Está aí uma outra situação importantíssima, mas que nós vamos falar mais amanhã. O curtidor trabalhava com couro e acabava tendo contato com animais mortos, de maneira que era visto como uma profissão impura. E o indivíduo também, que era curtidor, ele ficava extremamente mal cheiroso, dado que era um dos raros casos em que a mulher poderia pedir divórcio por causa de um curtidor. Então, geralmente, um judeu sério, vamos colocar um judeu, um fariseu, não tinha amizade, tampouco frequentava a casa de um curtidor. E Pedro fica hospedado na casa de um curtidor. Mas vamos falar mais sobre isso amanhã, né? Por hoje vamos deixar só a polêmica das mulheres, né? Deixa a polêmica do curtidor para amanhã, né? Que duas polêmicas juntas aí não dá. Amanhã a gente fala como que era difícil a vida do curtidor e mesmo assim Pedro fica na casa dele. Então que Deus nos abençoe e que de fato olhar para a Escritura como um fato, ver o poder de Deus ressuscitando mortos, sirva para crermos no poder dele hoje, sabermos que Deus está vivo, está presente conosco e tem poder para fazer o milagre que ele quiser nos dias de hoje. Se Deus quiser ressuscitar um morto, ele pode. Tá? E o testemunho bíblico é verdadeiro do que houve. E seja Dorcas um exemplo para todos nós de cristianismo prático. Cristianismo se faz 10% dentro da igreja, com oração, com culto, com reunião de oração, com encontro de mulheres, jovens e crianças, estudo da palavra, com confraternização e etc. 90% do cristianismo acontece fora da igreja. Era o que Dorcas fazia. Trabalhando, agindo, se doando pelo outro, dando-se pelo outro. Isso é cristianismo. 90%. O que a gente faz na igreja, 10%. O que a gente faz fora, Dorcas, 90%. Que ela seja um exemplo para cada um de nós. Que Deus abençoe a todos e a todas e vamos aos nossos momentos de oração. Bom, primeiro pedido de oração que aparece aqui para mim do diácono Osni. Pede oração por todas as famílias, por todos os adoentados, por aqueles com problemas com vícios. Pede oração pela sua mãe, pelas suas irmãs e pelos seus filhos. Pede oração também pela mãe, irmão e irmãs da Valéria. Valéria, esposa do diácono Osni. A Letícia pede oração pela recuperação da Maria Iderna, que continua na UTI e hoje foi entubada. Pede ainda pela saúde da Ivanilde, do Ricardo Colim e do senhor Jorge.
A dona Carmen pede oração pelos médicos e todos dos hospitais, né? Todo o corpo médico, enfermeiros, enfermeiras, técnicos, técnicas, etc., né? Do Chile e do mundo, né? Que enfrentam na linha de frente o Covid. A Letícia também pede oração por ela e pela sua família. Então vamos orar. Senhor, nós intercedemos pela vida do Osni, pela vida da nossa irmã Valéria. Pedimos que o Senhor os abençoe, os guarde, os livre de todo o mal. Abençoe também, ó Deus, a sua mãe, as suas irmãs. Cuida da saúde da sua mãe, ó Pai. Que o Senhor fortaleça, que o Senhor revigore, ó Pai. Cuide desta senhora. Abençoe também, ó Deus, a mãe, o irmão e as irmãs da Valéria, derramando bênçãos sem medidas, suprindo as suas necessidades. Pai, abençoe a nossa irmã Letícia, o presbítero Ricardo, toda a sua família, cuidando, ó Pai, fortalecendo, livrando-os de todo o mal, abençoando esta família com toda sorte de bênção. Pai, pedimos pela recuperação da Mariderna, internada na UTI. Pai, foi entubada. Que o Senhor tenha misericórdia da Mariderna, que ela recupere a sua saúde, que ela fique bem, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Colocamos ela nas Tuas mãos, ó Pai. Abençoe também a Ivanilde, o Ricardo Colim e o Senhor Jorge. Senhor, colocamos a saúde deles nas Tuas mãos, pedindo, ó Pai, que o Senhor os cure, os fortaleça, restaure a sua saúde. Deus eterno, nós suplicamos pela vida da dona Carmen, do seu Omar, de todos os seus familiares no Brasil, também no Chile. Ainda pedimos, ó Deus, por todos os médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, técnicos, técnicas, fisioterapeutas, enfim, ó Pai, por todos que trabalham dentro de hospitais, de centros de saúde, que estão na linha de frente no combate ao Covid. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus eterno. Que o Senhor os livre, os proteja, os guarde. Abençoe, ó Deus, os familiares da Aline, né? Abençoe a Gisele, abençoe o Leandro, Pai. Que o Senhor os abençoe, os guarde, os livre, os proteja de todo o mal também nessa missão difícil de ser médico nesse tempo de Covid-19. Pai, abençoe a nossa irmã Solange, abençoe ela, toda a sua família, os seus amigos lá em Xanxerê, derrama a bênção sem medida sobre ela, em nome de Jesus. Amém. Eu me esqueci aqui, não façam como eu, não se esqueçam de orar pelo nosso irmão Silvio, né, o esposo da Bernadette. O Silvio sofreu um acidente doméstico, aí teve um pequeno trauma, né, na cabeça, não está muito bem, ficou hospitalizado, aí agora vai fazer mais uma série de exames. Então não se esqueçam de orar pelo Silvio, tá? O Silvio, o esposo da Bernadette, sofreu um acidente doméstico, não está muito bem, tá? Que Deus abençoe muito o Silvio e fortaleça a sua saúde. Então, não esqueçam de orar pelo Silvio. Então vamos lá, mandar os nossos abraços. Boa noite, Solange, a nossa amiga lá de Xanxerê. Que Deus lhe abençoe, obrigado pela companhia. Boa noite, Gilberto Palharim, que Deus lhe abençoe. Boa noite, Dulceleia Pereira, nossa amiga, irmã de Itapema, Deus lhe abençoe. Boa noite, Osni, boa noite, Valéria, que Deus lhes abençoe. Obrigado pela companhia, uma noite abençoada para vocês. Boa noite, Lígia Soares, um grande abraço para ti e para toda a sua família, que Deus lhe abençoe muito. Boa noite, Diomar Pérez, que Deus lhe abençoe também o Alexandre. Muito obrigado pela companhia, tenha uma noite abençoada na presença de Jesus. Boa noite, Rose Andrade, um grande abraço para ti. Boa noite, João. Boa noite, Tamires. Boa noite, Júlia. Boa noite, Maria. Um grande abraço, Deus lhes abençoe. Boa noite, tia Fi. Boa noite, Chico. São os nossos tios lá de Águas de Lindóia, né? A tia Fi é Maria Efigênia Scaff. Ficou chique, o sobrenome do Chico é chique, né, tia? Scaff, né? Coisa
Chique mesmo, né? Então, Deus abençoe, viu, tia Fi? Muito obrigado pela companhia. Boa noite, Letícia. Boa noite, presbítero Ricardo. Que Deus lhes abençoe. Um abração também para toda a família, né? Boa noite, dona Carmen. Boa noite, seu Omar. Que Deus lhes abençoe. Boa noite, Osmar. Um grande abraço para ti, para todos aí. Deus lhes abençoe muito. Obrigado pela companhia. Boa noite, Rosilda. Um abração para ti. Que Deus abençoe muito. Boa noite, Léo. Boa noite, presbítero Max. Que Deus lhes abençoe muito. Um grande abraço. Boa noite, seu Osias Costa. Que Deus lhe abençoe. Um grande abraço para o senhor. Boa noite, Luiz Antônio Silva, conhecido como Jojo, nosso amigo, nosso irmão. Vou dizer que é nossa ovelhinha ainda, né? Tá até o vínculo ainda, lá de Caxambu, no sul de Minas Gerais, os 4 anos que eu fui pastor lá em Caxambu, no sul de Minas. O Jojo frequentava a congregação que eu cuidava, né? Então, que Deus abençoe, viu, Jojo? Um grande abraço para ti, que Deus lhe abençoe muito. Estamos com saudades. Isso aí, Letícia, vamos orar pelo Silvio, pela recuperação dele, tá? Bom, nós voltamos amanhã às 19h30 com as canções e às 20 horas vamos falar um pouco sobre a profissão do curtidor, de Pedro estar com ele, a visão que Pedro tem, enfim, texto bom amanhã, texto bacana para a gente estudar. Então vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja em especial com nosso irmão Silvio e com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra para todo sempre. Amém. Então até amanhã às 19h30 com as canções e às 20 horas com a continuação do nosso estudo em Atos.